Então, bom dia a todos e todas. A gente está no segundo dia das apresentações dos trabalhos do PIBID e do Residência Pedagógica, no 23º ENID. Hoje, com a avaliação inicial, que é agora nesse primeiro módulo, da professora Antônia Lisdélia Fonseca e Bárbara Cabral, né, que vão avaliar os trabalhos desse primeiro módulo. Então, a Lisdélia e Bárbara, é com vocês. Vocês podem iniciar chamando pelos títulos do trabalho, né? Cada apresentação tem duração de 10 minutos, a gente vai avisar com 5 minutos, com 2 minutos e o final, e vocês depois têm 5 minutos para fazer as considerações ou perguntas dentro desses 5 minutos, certo? Então, pode iniciar. Bom trabalho a todos. Ok. Ô, Bárbara, vamos alternar, eu faço a primeira, você faz a segunda e assim até a quarta, tranquilo? Pode ser, tudo bem, professora. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, nessa rodada de apresentação do segundo dia do nosso evento. E aí a gente inicia, como o professor Paulo falou, com o trabalho intitulado Relato de Experiência sobre o uso de Bambuzei como ferramenta didática no ensino remoto. Esse é um trabalho do programa da Residência Pedagógica do Núcleo de Matemática do Campus 4. E a equipe está presente na sala e fica à vontade para a apresentação. Bom dia a todos e todas. Nós somos alunos do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal da Paraíba e participamos do programa de residência pedagógica Núcleo Matemática Campus 4. O nosso trabalho que iremos apresentar tem como título Relato de Experiências sobre o uso do Bambuzei como ferramenta didática pedagógica no período remoto. O nosso grupo é formado pelos residentes Berlaine Pereira do Nascimento, Daniel de Abreu Gadelha, Danilo de Figueiredo Araújo, que sou eu, Luana Cruz da Costa e Rafael de Lima Brito. Esse trabalho tem como orientadora Cristiane Fernandes de Souza, colaboradora Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva e como professor preceptor Francisco Guimarães de Assis. Essa experiência se trata de um retrato, né, de todo o período do programa de residência pedagógica. E aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frederico Lundgren, que fica localizada no município de Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. E para essa aula, foi realizada com 2 turmas, A e B, da primeira série do ensino médio. E aconteceu no dia 22 de junho de 2021. E temos aí a imagem da escola, lembrando que todas as atividades estão sendo realizadas, né, de forma remota. A escola já voltou no sistema híbrido, porém as atividades do residência pedagógica continuam de forma remota. Para essa aula em si, né, nós planejamos a realização de uma gincana, que seria realizada com as turmas A e B da primeira série do ensino médio, que tinha como propósito, né, revisar os objetos de conhecimentos estudados durante o primeiro semestre letivo de 2021. Os objetos de conhecimentos, né, seriam de conjuntos e funções, né, as noções iniciais de função. E para o desenvolvimento da gincana, né, nós se baseamos na 10ª competência geral, responsabilidade e cidadania, né, que fala muito na questão do desenvolvimento do aluno enquanto cidadão. E com isso, né, a gente queria que os alunos pudessem exercer o coletivismo, né, e buscassem a sua autonomia, podendo, né, tomar decisões e contribuindo, né, de forma geral, assim, com o todo, né, no decorrer da gincana.
E como é que a gincana ocorreu, né? Ela foi, como o Danilo já havia dito, nós estamos ainda, na verdade, no sistema remoto, então ela ocorreu de maneira assíncrona e ela teve duração de aproximadamente 1 hora, que é o tempo da aula de matemática. Nós resolvemos juntar as duas turmas da primeira série, que é a turma A e a turma B. E a gincana foi através de cartas. Existiam cartas que eram pontuadas. A pontuação dependia do nível da pergunta que havia lá na carta, né? Se fosse uma pergunta mais fácil, tinha uma pontuação menor. Se fosse uma pergunta que a gente havia julgado como mais difícil, então a pontuação era maior. Como eu falei, tinham duas turmas, então nós resolvemos fazer duas equipes, denominadas como equipe A e equipe B. E eles sortearam a ordem que seria feita a escolha das cartas. Então ficou uma equipe por vez e para cada rodada eles elegiam um representante para falar qual a carta que o grupo em consenso tinha escolhido. Já que a gente estava buscando a coletividade, então eles deviam estar sempre decidindo as coisas em equipe. E ao final da gincana venceu aquela equipe que possuía a maior pontuação. Agora, para falar um pouco sobre o Bembson, por que o Bembson e não outra plataforma, né? Então, quando a gente resolveu fazer a gincana, nós estávamos procurando algo que fosse diferente, que a gente ainda não havia utilizado. Então, o Bembson foi a coisa, né, que a gente se deparou. Então, quando a gente olhou a plataforma, a sua proposta é de que o Bembson é um software que dá para a gente utilizar em sala de aula de maneira dinâmica, atraindo mais os alunos pela maneira atrativa de ser, até porque é um jogo bastante juvenil. Na próxima imagem eu vou falar um pouco sobre essa questão, mas ele é bem juvenil, né, com coisas atuais, coisas que atraem mesmo os jovens. E também, outra proposta que tem lá é de que o Bembson possa ser um jogo que traga emoção enquanto os alunos estudam. E a gente sabe que quando tem emoção, né, os alunos eles se empolgam mais. Como eu havia dito anteriormente, eram cartas que continham questões, então essa imagem aí é um print de tela da parte lá inicial do Bembson. Em cima nós temos, na parte amarela, temos a equipe 1 e a equipe 2. E aí nós temos caixinhas de 1 até 24, que no caso eram as perguntas. E aí os alunos podiam escolher e a gente ia vendo qual pergunta que tinha. Nós escolhemos o modo Classic, que ele contava com questões que nós havíamos criado, mas também nesse modo continham cartas Power-Ups, que eram cartas coringas. Como, por exemplo, havia cartas que tinham tal equipe perde tantos pontos, a equipe adversária perde 50 pontos, ou a sua equipe perde 30 pontos. Então, essas cartas eram cartas-chave, né, que faziam dar aquela emoção no jogo, cumprindo com o que a plataforma promete. E aí, se os alunos acertassem as questões, eles recebiam a pontuação, como eu havia dito, de 10 a 25 pontos, dependendo do nível da questão, e tinham essas cartas coringas. Essa é a imagem da tela final, depois que a equipe ganhou. Se vocês repararem em cima, nós temos a pontuação de 200 e 210, porque realmente foi uma disputa bem acirrada. Então, estava todo mundo naquela empolgação, até para escolher as cartas Power-Ups, porque a maioria delas estava vindo para a equipe adversária perder pontos. Então, eles estavam lá, vamos tentar ver qual a carta que vai aqui tirar pontos do adversário, ou vamos escolher uma carta que está com perguntas mais fáceis para a gente ultrapassar. E no final foi bem interessante porque traz esses memes para a equipe que ganhou,
como vocês podem ver aí, um menino, né? Então, traz alguns memes, algo que é bem juvenil mesmo, que é bem da época deles, para que eles possam estar familiarizados com tudo. Então, através de uma observação direta realizada por nós residentes, a gente pôde perceber que o número de alunos aumentou bastante em relação às aulas anteriores, que geralmente as turmas eram bem pequenas, 3 a 4 alunos no máximo que participavam. E nesse dia a gente viu que o número subiu bastante, né? Foi para mais ou menos 14 alunos. Então foi uma coisa que a gente gostou muito. E outra coisa também a gente pode observar foi que os alunos, eles agiram de maneira coletiva, né? Respeitando a opinião dos colegas, ajudando nas dúvidas, para que juntos pudessem chegar a um consenso em relação às respostas. E nós também avaliamos o desempenho dos alunos observando a interação entre eles, entre as equipes, a interação em geral. Se estavam se ajudando, incentivando os colegas, e também avaliamos o desempenho individual em relação às respostas deles para as perguntas, né, que tinha no joguinho, na plataforma. Bom, dessa forma, nós podemos notar vários pontos positivos, como a maior interação, né, como eu já citei, durante toda a aula, o envolvimento de cada um com os conteúdos envolvidos na questão. E a gente ressalta também que os resultados foram bem satisfatórios, a gente teve esse maior número de alunos realmente participando da aula, né? E também conseguimos atingir o nosso objetivo, que era de ajudar o aluno no seu desenvolvimento coletivo, de acordo com a competência que a gente escolheu, né, para trabalhar. E, além disso tudo, a gente percebeu que os alunos gostaram, né, desse tipo de atividade mais dinâmica, da competitividade, como a gente observa nesse comentário de uma aluna. A gente preservou a identidade delas, né, deixando apenas o comentário. E uma delas disse assim: para mim, as aulas de matemática não são mais chatas, kkkk, gostei demais. Assim, gente, não que as aulas que a gente estava dando sejam chatas, né? Mas todo mundo aqui já foi aluno, sabe que às vezes os alunos ficam meio cansados, né, daquelas aulas mais tradicionais, mas a gente pode perceber através desse comentário que eles gostaram bastante, né? Para finalizarmos, aqui a gente vai destacar só a importância dessas plataformas digitais, que nós consideramos importante para o ambiente escolar, pois através dela nós podemos tornar uma possível aula mais atrativa, mais divertida, fazendo com que os alunos participem mais, auxiliando na forma como eles conseguem observar o conteúdo, a forma que eles possam possibilitar a aprendizagem mais significativa desses alunos. No caso, o professor também buscando por novas ferramentas de ensino dessas plataformas, a fim de incentivar esses alunos a participar mais das aulas, a contribuir mais com as suas experiências e que promovam o agir coletivo desses alunos. E em relação às experiências obtidas para a nossa formação, nós consideramos muito importante como residentes esse programa, né? Nós, como futuros professores da educação básica, pois esse é um momento muito aprendizado, que nos instiga a sempre estar buscando metodologias ativas para essa sala de aula. Aqui são as nossas referências. E aqui nossos agradecimentos. Ok, obrigada ao grupo. Eu gostaria de fazer uma observação. O que me chamou muita atenção nesse trabalho foi vocês estarem à frente do novo ensino médio, né? Então, a perspectiva do novo ensino médio com esse formato de avaliação, com esse formato de atividades, que habilidades vocês querem desenvolver, e parabenizar o grupo e a equipe em geral, e a orientadora e a colaboradora, no sentido de que essa perspectiva ela é bastante atual para a formação de vocês. A minha pergunta, que não é uma pergunta
no campo da execução, porque o grupo apresentou com todos os detalhes, né? O que me chamou a atenção no trabalho foi a perspectiva de, apesar de vocês estarem numa área muito pura, mas vocês se preocupam com a formação, né, com o campo integral do estudante, e isso é uma demanda bem atual que está na BNCC e que está nas prerrogativas do novo ensino médio. Então, o grupo está de parabéns, porque está se antecipando ao que, de fato, precisa ser implementado. E aí a minha pergunta é a seguinte, como é que o grupo percebeu a eficiência dessa ferramenta e enquanto um potencial para o ensino presencial? Então, vocês vão atuar de modo presencial e como é que vocês veem, qual a possibilidade de aplicação? Eu acredito que a aplicação pode se dar da mesma forma, né? Só que de maneira presencial. Porque é uma plataforma bem simples, basta que a gente tenha, na verdade, um computador para a gente poder transmitir na hora. Então, é uma atividade que a gente também consegue fazer no presencial. E até, talvez, consiga colocar mais itens no presencial, pela questão de estar todo mundo junto. Pode haver um tempo maior, pois as aulas de matemática no presencial também levam mais tempo, né? Então, a gente pode colocar outras coisas, fazer uma gincana ainda mais dinâmica, atraindo mesmo os alunos para esse meio, que é algo que eles gostam. Só a título de sugestão, nas considerações finais, coloca um pouco disso, de qual capilaridade essa estratégia tem dentro do ensino médio, dentro do próprio nível de ensino que vocês vão, porque fica em uma publicação futura, vocês já criam essa expectativa para adiante. Então, eu encerro minha fala, Bárbara, fica à vontade, e obrigada aí pela qualidade do trabalho que me oportunizaram assistir. Ok, obrigada, professora Angélia. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o grupo pelo trabalho, pela apresentação, certo? E eu achei muito interessante a apresentação de vocês com o uso dessa ferramenta que vocês colocaram, e achei interessante vocês chamarem a atenção que a gente tem esse mito realmente, né, que a matemática é chata, a aula de matemática é chata, e vocês trouxeram aqui que a aula de matemática não precisa ser chata, né? Ela não é necessariamente chata, ela pode ser boa, ela pode ser divertida, ela pode fazer uso de, como vocês fizeram aí do Benduzo, ou de outras estratégias, né, que podem tornar essa aula boa e divertida, né? Então, eu achei muito interessante isso. Parabéns ao grupo. Eu só fiquei com uma duvidazinha na apresentação com relação ao número de alunos, que vocês disseram que o número de alunos aumentou. Eu fiquei em dúvida se foi nessa aula especificamente, que o número de alunos que participou da aula, né? Se esse número aumentou nessa aula especificamente. Não sei se eles sabiam antes que ia ter essa gincana nesse dia, ou se foi no decorrer das aulas, né, que vocês foram participando, que esse número de alunos aumentou, essa participação dos alunos aumentou. Então, eu gostaria de saber sobre isso um pouquinho, se vocês puderem responder. Durante Vai falar do Léo. Quer fale? Tá. Então, né, a gente avisou antes, a gente fez um cartaz convidando as duas turmas para essa gincana, e aí eles se empolgaram, né, participaram, chamaram os colegas, e eles viram, né, que as aulas de matemática estavam sendo algo diferente. E a partir daí eles começaram a querer participar mais, sempre perguntando, o que vai ter hoje? Vamos fazer um joguinho hoje. E aí a gente até foi fazendo também, ao final das aulas, alguns jogos, pegava os últimos minutos e deixava eles se divertirem um pouco, mas ajudou consideravelmente na frequência dos alunos, na interação deles, em vários aspectos. Inclusive... Só para complementar, pronto, essa forma como eles chegavam para as aulas, eles questionavam sempre, não vai na próxima aula, você não vai trabalhar com o joguinho de novo, vai ter mais aula desse estilo, aí eles gostavam bastante.
Inclusive, eles diziam também que, na próxima brincadeira que tiver, na próxima gincana, na aula que tiver, eu vou até estudar mais para minha equipe ganhar. Foi muito bacana. A disputa, né? Entre eles, quando tratava de fazer duas turmas, eles ficavam brigando entre si, para ver quem conseguia ficar na melhor posição. Era briga acirrada. Muito interessante. Criou expectativa e motivação, né, nos alunos para participarem mais. Então, parabéns ao grupo. Obrigada por compartilharem o trabalho de vocês, né? E agora vamos dar continuidade, né, professora Asdélia? Vamos para a segunda apresentação do trabalho. Eu só gostaria de lembrar que o professor Paulo está colocando no chat quanto tempo falta para a apresentação. Então, vamos lembrar que são 10 minutos para a gente não ter atraso e não prejudicar os grupos que vêm a seguir, certo? Então, vamos agora para a apresentação do grupo do curso de Pedagogia Campus 1, né? PIBID e Ludicidade no Ensino, algumas reflexões. Olá, bom dia a todos. Bom, como já foi mencionado, nós fazemos parte do PIBID, Pedagogia Campus 1. O nosso trabalho ele é intitulado PIBID e Ludicidade no Ensino, algumas reflexões. Os bolsistas são Ana Paula da Silva Azevedo, Léo Marques de Araújo, Luciana Trajano, com a orientação do professor doutor José Valdo Reis e colaboração da Tatiane Oliveira. Pode passar, Ana, por favor. Bom, o nosso trabalho ele é fruto de reflexões e de aprendizagens adquiridos pela prática docente e possibilitadas pelo PIBID, tá bom? O objetivo do trabalho é apresentar os resultados que tivemos ao aplicar uma oficina a uma turma do primeiro ano do Ensino Fundamental 1 em uma escola municipal da rede de ensino de João Pessoa. Vale salientar que essas oficinas elas são elaboradas e planejadas seguindo as normas da BNCC. No entanto, elas são planejadas de modo a atender à realidade do alunado, tá bom? Então, dessa forma, para atender à realidade do alunado, nós fazemos uso de estratégias pedagógicas para que a gente consiga passar para os alunos o conteúdo de forma lúdica. E agora eu passo a palavra para a minha colega Ana, a qual ela vai falar mais um pouco da metodologia. Bom dia a todos e todas. Então, dando continuidade à nossa apresentação, vamos trazer aqui a metodologia adotada para a nossa reflexão, que, como falado, é um relato de experiência que traz um jogo realizado com a turma do primeiro ano de forma presencial. Então, eram muitas expectativas em torno desse encontro, após esse período, longo período de ensino remoto, pela emergência da pandemia. E aí, pensar, né, com a orientação da escola, de que a gente levasse oficinas que tivessem como tônica a ludicidade, foi um desafio para todos nós, então, iniciar essas reflexões. Vygotsky traz a motivação como fator essencial no processo de aprendizagem, né? Então, pensando nessas expectativas que também eram dos alunos e de como a gente ia fazer esse primeiro contato, essa abordagem, levando, então, a ludicidade. Uma vez que, para Lucchesi, a ludicidade depende da presença da alma da criança, quer dizer, pressupõe a entrega de todos aqueles envolvidos na experiência, na atividade. Né? Uma atividade, por si só, ela não será tida como lúdica, e ele traz em seus textos um exemplo da brincadeira de pular corda, que é uma brincadeira, né, comumente conhecida e utilizada que pode ser vista como lúdica, mas levada a alguém que teve uma experiência negativa com o pular corda e estando nessa turma, para essa criança, essa atividade não será lúdica, né? Ela vai lembrar de algum negativo, de uma queda, de alguma situação, de um momento de vergonha, e para ela isso não será lúdico. Então, experiência e ludicidade caminham juntos. E
no jogo que a gente está relatando, a BED nos diz que ele pode ser uma importante ferramenta de desenvolvimento e habilidades socioemocionais. Então, como reunir tudo isso nessa experiência do jogo, a oportunidade de trazer desenvolvimento de aspectos de diferentes dimensões do humano, como o cognitivo, o emocional, o social, ética. Enfatizamos, então, a oportunidade formativa, que, mesmo que de forma muito inicial, trazemos essa reflexão sobre a ludicidade na experiência que será relatada e melhor detalhada, né, pelo nosso colega Leonardo, nos resultados e discussões. Bom dia, pessoal. Eu sou o Léo Marques e agora a gente vai tratar sobre os resultados e também as discussões. Então, a ludicidade ela é um elemento que a gente pode observar e também vivenciar por meio do acompanhamento da prática pedagógica da professora regente em relação à turma do primeiro ano do ensino fundamental. Por meio de estímulos que vieram acontecendo em meio a dinâmicas, a jogos, a brincadeiras e músicas que estavam presentes no dia a dia das crianças. Mas aqui a gente quer deixar em foco a realização de um jogo, que ele foi um jogo interdisciplinar, e nele conseguimos trabalhar os componentes curriculares de língua portuguesa e também de matemática. Então, como é que ele funcionou? Fizemos caixinhas que foram feitas de forma manual, de papel A4, e essas caixinhas na parte da frente, elas estavam numeradas do número 1 até o número 15. E na parte de trás continham algumas dicas referentes a palavras que já foram estudadas ao longo do ano letivo. E como é que os alunos participaram? Eles vinham até a frente do quadro, por ordem da organização, conforme as filas que eles estavam, um aluno por vez, ou seja, os alunos da primeira fila, depois o da segunda, terceira, e assim sucessivamente. E quando eles escolhiam as caixinhas, a gente já trabalhou na parte de matemática, por exemplo, perguntando e questionando qual é o número que você escolheu. E eles tinham que falar em voz alta para a turma, esse número é par, esse número é ímpar, é o número que foi escolhido anteriormente, por exemplo, foi o número 15, e esse que você escolheu, você disse que é o 5. É o número maior ou é o número menor que o número anterior? Esses números estão organizados de modo crescente ou decrescente. Enfim, vários questionamentos para poder trabalhar aí a parte de matemática. Pode passar, Ana, por favor. E já para trabalhar a parte da língua portuguesa, a gente pegava essa caixinha, fazia a leitura das dicas que estavam na parte de trás em voz alta, para que todos e todas pudessem participar e escutar, estar ali interagindo. Então, eu me dirigi até o quadro, escrevi a primeira letra da palavra que eles tinham o objetivo de acertar, com tracejado. Por exemplo, era a palavra sol. Eu escrevia no quadro a letra S, com 2 traços subsequentes para que o aluno pudesse, né, completar com a letra O e com a letra L. E com o preenchimento da letra e, consequentemente, da palavra, os alunos poderiam recolher a caixinha que escolheram e dentro continha um brinde. E, para finalizar, a gente fez a leitura conjunta de todas as palavras que foram acessadas aí pelos alunos, como vocês podem ver na imagem. E foi uma experiência muito rica, porque, através dela, a gente conseguiu a participação de todas e todos que estavam presentes, né, de forma interativa, positiva, mediante o jogo. A comunicação também foi muito boa, porque todos conseguiram se expressar, falar sobre as dicas, sobre as palavras. O imaginário, né, também foi muito presente, porque só com a leitura das dicas, alguns alunos já conseguiram adivinhar qual era aquela palavra que eles tinham que estar lá escrevendo. E, claro, o vocabulário, por parte da oralidade e também da escrita. Pode passar, Ana, por favor. E já com relação às considerações finais, a gente vem aqui ressaltar para vocês a importância dessa experiência, né, na aplicação desse jogo interdisciplinar, e que nele a gente conseguiu trabalhar a ludicidade enquanto uma ferramenta, uma estratégia pedagógica, que possibilitou aí vários elementos, como a maior interação, a reflexão e a concentração dos alunos para poder estar executando esse jogo. E a inserção da ludicidade, ela vai refletir para a gente um veículo muito importante, porque ela vai oportunizar
os crescimentos em várias áreas, como na área social, cognitiva e também na área física. E foram fatores que a gente conseguiu concretizar por meio do contato com essa turma, através das ações, né, desde o começo do ano até os dias de hoje, pelo PIBID, né? Começamos de modo remoto e agora de modo presencial. E foi isso que veio a favorecer ainda mais a formação dos sujeitos, né, com autonomia e com criticidade, para que possam intervir no meio ao qual estão inseridos, né, de forma crítica e reflexiva. E agora eu passo a palavra para a Ana. Então, só finalizando nossa fala, queremos enfatizar a importância da ludicidade no ensino presencial nesse contexto pós-pandemia, considerando que a escola não é a mesma, que os alunos já não podem ter as mesmas brincadeiras, o mesmo contato, as orientações para o distanciamento social e os protocolos de segurança permanecem. Então, trazer oportunidades, né, de um ensino com leveza, para nós que estamos, para todos nós que estamos envolvidos, tanto os alunos, as crianças, quanto os professores, ou no nosso caso, né, os facilitadores, como bolsistas, foi de uma experiência muito rica e importante. E essas foram as nossas referências que passaram voando, e agora nossos agradecimentos, com a gratidão das dificuldades que foram tantas, mas que nós estamos conseguindo enfrentar. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela apresentação. Professora Arisdélia, quer começar ou eu posso começar? Eu acho que você começa, porque no final da minha eu já pego o próximo. Tá certo, então. Então, pessoal, primeiro, parabenizar, né, pela apresentação de vocês, pelo que vocês desenvolveram na escola. No mesmo caminho do primeiro grupo, vocês trouxeram a questão do jogo, da ludicidade, e a gente vê, né, que lá no ensino remoto, aqui no presencial, mas a gente vê a importância, né, dessa ludicidade, como vocês bem colocaram aí, né? E nesse presencial também, né, nesse retorno desse remoto, né, para desenvolver habilidades socioemocionais, motivação, e o que vocês falaram aí na apresentação de vocês. Então, parabéns pela apresentação. Eu só tenho uma pergunta, que é sobre o funcionamento do jogo, né, porque vocês falaram que era um jogo interdisciplinar, então era português e matemática, e eu fiquei me perguntando, não sei se eu não consegui pegar bem, qual a interação entre a matemática e português, entre as caixinhas de um e do outro. Então, se vocês puderem me responder, eu agradeço. Então, a gente conseguiu trabalhar esses dois elementos porque, por um lado, a matemática ela estava presente na parte da frente com as numerações, né, com os questionamentos que a gente conseguiu fazer às crianças. Qual número você escolheu? Se é par, se é ímpar, se é maior ou menor que o número do aluno anterior que escolheu, se as caixinhas estavam organizadas de modo crescente e decrescente. E a parte da língua portuguesa foi trabalhada na parte de trás, mediante realmente as dicas e a formulação das palavras que as crianças tinham que fazer, referente lá ao quadro, né, com as dicas e com a escrita da primeira letra e do tracejado, para poder trabalhar esses elementos, tanto da matemática quanto da língua portuguesa. Certo, obrigada pela resposta. Professora Arisdélia, pode ir. Ok, parabéns ao grupo. Vocês surpreenderam com o trabalho, porque conseguiram, num resumo expandido, fazer dois trabalhos, praticamente, que vocês refletiram sobre a ação de vocês, né, do PIBID, e também apresentaram essa estratégia inovadora para trabalhar no ensino fundamental. Então, o grupo está de parabéns pela complexidade do trabalho, do que vocês conseguiram construir dentro do resumo expandido, essa perspectiva de refletir sobre a própria ação e, ao mesmo tempo, dando ênfase ao papel do PIBID na formação de vocês e na alteração nas estruturas, né, do ensino, no ensino fundamental. Então, o grupo está de parabéns, enfatizaram com muita relevância, o trabalho está muito bem escrito, né, está bem claro que vocês quiseram comunicar. E a minha pergunta é a seguinte: um trabalho dessa magnitude, né, a forma dinâmica como vocês estão trabalhando na escola, não pode ficar restrito ao PIBID. Aí a minha pergunta é: a projeção no projeto
para articular com outros pares da escola e conseguir ampliar e dar capilaridade a essas metodologias? Vocês têm essa articulação já em ocorrência ou com projeção? Na verdade, não. Ainda não. A gente sabe que é tudo uma troca, né? Estamos aprendendo com as regentes e as regentes também, de alguma forma, trocando conosco. Então, a ideia é essa, né? De que a gente consiga, nessas trocas e levando a nossa experiência, fazer com que elas reflitam a partir do resultado que a gente tem com as oficinas, né, do envolvimento das crianças. Mas é uma ideia muito interessante para a gente conversar com nossos coordenadores e a supervisão, com certeza. Bom, como é um projeto em andamento, é importante até nas considerações vocês incluírem isso como uma perspectiva, uma prospecção do projeto. E a outra coisa que eu achei que eu senti falta, apesar de na fala de vocês foi muito claro, isso não é um questionamento, é no texto mesmo vocês colocarem claramente qual foi o processo de avaliação que trouxe vocês a escreverem tão bem sobre os resultados. Então, vocês colocaram o que isso decorreu, né, qual foi o legado do trabalho para a formação dos alunos e de vocês, mas no texto não está o passo a passo, o percurso de como vocês avaliaram para chegar a isso. Essa que foi qualitativa, mas precisa constar para o resumo ficar mais completinho. Mas o grupo está de parabéns, muito bem elaborado o trabalho, aprendi muito com essa elaboração, achei bacana, duas vertentes bem complexas, mas bem conectadas. Parabéns ao grupo e a toda a equipe, orientador e coordenador e colaboradores. Parabéns ao grupo, então, a gente segue, não é, para o próximo trabalho. O próximo trabalho é o trabalho 3, intitulado Prática de Leitura Literária no Contexto Remoto, Ferramentas Digitais como Suporte do Ensino de Língua Portuguesa. É um trabalho do Programa da Residência Pedagógica, do CCHLA, do Campus 1, da UFPB. Então, a equipe esteja convidada a compartilhar e iniciar o trabalho. Obrigado. Todos conseguem ver o slide? Tá sim, tá tranquilo. Certo, obrigado. Então, bom dia a todos. O nosso trabalho é intitulado Prática de Leitura Literária no Contexto Remoto, Ferramentas Digitais como Suporte do Ensino de Língua Portuguesa, que é vinculado ao Programa da Residência Pedagógica, e nós somos do curso de Letras Português do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. E o trabalho foi desenvolvido pelos residentes Iago Salles Lobo Correia, por mim, José Tândalo Luceno Barbosa Filho, Manuela Martins de Macena, Raul da Silva Bastos Júnior e Rayane de Rocha Moura, sendo orientado pelo professor colaborador Tiago Aguiar e a professora coordenadora Fernanda de Mello. Então, as nossas atividades docentes foram desenvolvidas no subprojeto de Língua Portuguesa da residência, no qual nós atuamos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Maria Geni de Souza Timóteo, e onde nós ministramos aulas para o 7º ano do ensino fundamental. E aí, diante do contexto remoto, em decorrência da pandemia da Covid-19, foi preciso reelaborarmos as práticas de ensino de língua portuguesa, adequando-as à situação em que estamos e ainda estamos, né? Ao mesmo tempo que deveríamos considerar o ambiente remoto, precisávamos fazer um levantamento das recomendações da Base Nacional Comum Curricular, tentando adaptá-las ao contexto, e logo, tanto na área de ensino de análise linguística e leitura literária, enfrentamos desafios para aplicar e desenvolver as habilidades e competências. O presente trabalho, então, descreve uma atividade de leitura literária e produção textual que ocorreu em 3 agências do programa, em torno do gênero conto fantástico. E assim, considerando as prerrogativas da BNCC, que estipula que a leitura e a produção de textos estão no centro da aula de língua portuguesa, surgiu a seguinte problemática, né? Como trabalhar a centralidade do texto nas aulas de língua portuguesa, que a BNCC tanto preza, em tempos de ensino remoto. E aí, para a prática de leitura que nós descreveremos aqui, estipulamos os seguintes objetivos preliminares.
promover a leitura e a fruição do texto literário em sala de aula, seja remota ou não, apresentar o gênero literário conto fantástico, articular e debater os sentidos do texto com os alunos e possibilitar a produção de textos dos alunos a partir da leitura do conto. No que se refere à metodologia que foi pensada e utilizada para a aula, nós tomamos como ponto de partida a sequência simplificada do método de letramento literário, que é proposto por Hildo Coulson, e nós buscamos pensar a teoria alinhada às habilidades e competências que são postas para o 7º ano do ensino fundamental pela Base Nacional Comum Curricular. Para a elaboração da aula e da atividade didática que foi realizada, nós tivemos como suporte o livro didático de língua portuguesa, o Se Liga na Língua, da editora Moderna, que é utilizado pela escola e pela professora preceptora. Como se trata de ensino remoto, as plataformas virtuais foram fundamentais para a realização e o sucesso das regências. Então, em um primeiro momento, nós elaboramos os slides a partir da plataforma online Canva, o que possibilitou a maior liberdade para a construção de imagens que fossem mais atrativas visualmente, dialogando e chamando atenção para o texto conto fantástico trabalhado. Esse material foi apresentado durante a regência, que ocorreu através da plataforma do Google Meets, onde sempre acontecia nossas interações de forma assíncrona com duração de 1 hora. Assincronamente, após o período de cada aula, nós utilizamos recursos como o WhatsApp para o envio de materiais de apoio, como os próprios slides que foram utilizados na aula, o envio de mensagens informativas sobre a realização da atividade, envio de link, e nos colocávamos à disposição para a retirada de dúvidas que fossem surgindo. Por fim, a atividade que foi proposta ao final da regência, ela foi viabilizada pela plataforma do Google Forms. Foi através dela e do WhatsApp que os alunos puderam enviar as suas produções para que nós avaliássemos. Esse conjunto de plataformas, esse método, a teoria, ela nos deu apoio para a realização dessas regências. Bom dia. A avaliação da leitura foi a produção de anúncios publicitários sobre o bullying, temática trabalhada no texto O Cavalo Imaginário, de Moacir Scliar. Considerando os pressupostos de Coulson, a elaboração de um gênero escrito que possibilitasse o diálogo dos alunos com o texto entre si sobre a leitura literária é a maneira conclusiva de encerrar uma atividade de leitura, pois a leitura por ela mesma não se sustenta. É uma experiência com o texto que deve resultar em outro texto elaborado pelo aluno. O processo de criação e exibição dos trabalhos foi o seguinte: os alunos tiveram 1 semana para produzir os cartazes de acordo com as orientações dadas em sala. Devido ao contexto remoto, deixamos os alunos livres para construírem os cartazes de maneira que fosse mais adequado para eles. Podem utilizar programas de computador, websites ou fazerem manualmente, com lápis, caneta, cartolina, recortes, etc. Como Rayane já disse, os cartazes elaborados foram enviados por meio do Google Forms e do WhatsApp. Com a entrega de todos os cartazes produzidos, construímos um mural virtual. A apresentação dos cartazes ocorreu no dia 15 de junho de 2021. Neste dia, elaboramos slides na plataforma Canva com os cartazes dos alunos para exibirmos durante a aula no Google Meet. Quando o cartaz de um aluno era exposto, este aluno poderia apresentá-lo, destacando os seguintes pontos: como foi a produção do seu cartaz, quais materiais você utilizou usou algum recurso tecnológico para fazê-lo, que mensagens você quis passar. Dessa maneira, foi possível avaliar o resultado da prática de leitura do conto fantástico a partir das discussões advindas da temática bullying, articulando por meio de recursos tecnológicos já citados a centralidade do texto que a BNCC propõe para a aula de língua portuguesa. É evidente que o cenário pandêmico da Covid-19 nos trouxe grandes desafios nesse cenário da educação. Portanto, nossas práticas de ensino e aprendizagem necessitavam ser modificadas. Desse modo, a utilização das ferramentas digitais possibilitaram a adequação dos conteúdos e metodologias para a nova conjuntura de ensino. Nessa perspectiva, o ensino dos gêneros textuais possibilitaram, além do conhecimento geral sobre o gênero, sua estrutura e estilística, realizando assim um espaço de diálogo nas aulas de língua portuguesa. O conto fantástico, ele contribuiu para a reflexão sobre as violências simbólicas que ocorrem no contexto escolar, realizando assim uma conscientização e formação de diálogos entre os discentes sobre as formas de combate ao bullying.
Através da atividade proposta, foi possível estimular a capacidade de expressão e autonomia dos alunos, demonstrando de forma prática a importância dessas denúncias. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E gostaríamos de agradecer à CAPES pelo Programa de Residência Pedagógica, no qual tivemos e ainda temos a oportunidade de estarmos inseridos no âmbito da sala de aula nos anos finais da graduação, e agradecer também pelo fomento à educação e pesquisa no nosso país. Agradecemos também ao coordenador-geral do projeto da Universidade Federal da Paraíba, o professor Paulo, a nossa coordenadora do subprojeto de Língua Portuguesa, professora Fernanda Mello, e nosso colaborador, professor Tiago. Agradecemos também a nossa preceptora, professora Graça Martins, a Escola Estadual Maria Eugênia de Souza Timóteo e aos nossos queridos alunos da turma do 7º ano. E, por fim, agradecemos também ao evento por ter esse espaço para compartilharmos nossas experiências. Pois bem, muito bem, que bom termos esse espaço, né, para a gente compartilhar tanto. E termina sendo um bom legado desse ensino remoto, é a possibilidade da gente estar com 56 pessoas na sala, o que certamente não teríamos no presencial, né, em outras experiências. Então, também vamos enxergar que esse momento está nos possibilitando, né, essa interação. Em relação ao trabalho, gostaria de parabenizar o grupo. Me chamou a atenção o tema, né, que vocês abordaram a partir do texto. Esse aí também é uma sinalização de antecipação ao novo ensino médio, né, onde vocês vão trabalhar com temas contemporâneos, isso é demandado lá, e aí vocês já se antecipam com essa temática tão importante a partir da leitura do texto. Quero parabenizar também porque a experiência de vocês culminou com um produto, né? E um produto construído a partir das aprendizagens desenvolvidas. Isso é fundamental e mostra o protagonismo do aluno que vocês se preocuparam em promover. Então, estão de parabéns nesse aspecto. Em relação ao processo de observação do crescimento do aluno, vocês disseram que, até no texto diz, né, que a avaliação foi a partir das apresentações das produções deles, mas eu gostaria de ter visto no trabalho de vocês os momentos de execução, desde o primeiro estímulo para a leitura, vocês descrevessem um pouco como é que foi a reação desses alunos para fazerem essa leitura, e isso é importante porque vocês podem fazer um quadro comparativo em outra publicação de vocês, como eles se comportaram nesse primeiro momento e como eles evoluíram ao longo dos trabalhos de vocês com a turma, né? Então, só se liguem nisso aí, porque são coisas pontuais, mas são muito importantes e podem dar um potencial incrível ao trabalho de vocês, porque vocês vão ter elementos para comparar, inclusive, e ver a eficiência do programa. Então, é isso que eu tenho a colocar, parabenizar a equipe pelo fantástico trabalho, né, a capacidade de fazer da leitura uma produção num nível de ensino que você não imagina como o potencial que os alunos são capazes de fazer, e só são capazes porque a eles é proporcionada essa dinâmica de trabalho. O grupo está de parabéns, eu passo então para a professora Bárbara fazer a observação dela e continuar, professora. Obrigada, professora Arisdélia. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o grupo, né, pelo trabalho, pela apresentação. Realmente é muito bom ter esse momento de troca, né, a gente poder conhecer os trabalhos, o que tem sido desenvolvido por outros subprojetos do PIBID, pelos grupos de residência pedagógica. Então, é muito boa essa troca, esse momento que a gente está tendo aqui, né, hoje. Eu gostei demais do trabalho de vocês, achei muito interessante o trabalho de vocês, né? A questão do letramento literário que vocês escolheram para trabalhar, a sequência didática, né, simplificada que vocês escolheram, o trabalho com gêneros, então tudo isso chamou bastante a minha atenção, né? E me chamou a atenção também a questão do produto final, né? Que os alunos chegaram a esse produto final, né? Vocês guiaram os alunos até esse produto final. Uma coisa que me chamou também bastante a atenção foi a questão
claro, o letramento literário, que leva também ao letramento crítico, né? A reflexão, né? O aluno pega aquele texto, vocês trabalharam a leitura do texto, a partir daquele texto vocês trabalharam a questão do bullying, que é um tema bastante presente, né, na vida dos alunos, é um tema interessante e que traz as vivências dos próprios alunos. Então, eu gostaria de destacar que eu gostei demais dessa questão do letramento crítico e do letramento literário que vocês colocaram, né? Assim, eu não vou repetir tudo que a professora Arigélia disse, mas assim como ela falou, eu também senti falta do antes do produto final, de vocês falarem um pouquinho desse processo todo até chegar a esse produto final, certo? Eu não sei se vocês gostariam de destacar alguma coisa aqui, né, nesse momento. Como foi feita essa avaliação dos alunos também no produto final, eu senti falta, e do processo até chegar lá, entende? Então, não sei se vocês gostariam de falar um pouquinho sobre isso. Eu posso falar um pouquinho. A primeiro momento, o Conto Fantástico ele se apresentou como um dos textos indicados pelo próprio didático que a preceptora nos orientou para trabalharmos com ele. No quesito à temática bullying, foi algo que partiu deles, que é algo que o próprio letramento literário prevê, de que nós não podemos escolher um texto literário porque queremos trabalhar uma função didatizante prévia com eles. Então, a gente não pensou na temática bullying, sequer a gente tinha pensado que o texto tinha essa possibilidade, mas assim que eles trouxeram essa temática em sala de aula, logo no primeiro contato com o texto, a gente viu que era proveitoso trabalhar com essa temática e seguir, já que a gente viu que eles eram tão abertos a falar sobre essa temática e que eles tinham muita coisa para externalizar. E considerando a sequência simplificada de Rio do Cosson, a gente teria a motivação, que foi primeiro instigar eles a ler o texto, mostrar a eles o que era um conto fantástico e porque e se eles gostavam dessa temática. Depois, quando nós introduzimos o texto, eles conseguiram, por exemplo, criar seus próprios sentidos, tirar suas próprias interpretações, e a partir disso a gente conseguiu elaborar a atividade final de interpretação e de produção dos cartazes. E aí nós articulamos com um gênero que nós já tínhamos trabalhado antes, que era o cartaz publicitário, que eles já sabiam como era, já tinham uma ideia de como se fazia, e a gente decidiu articular esses dois gêneros. Então, você tinha o conto fantástico e o cartaz publicitário que a gente já tinha trabalhado. E aí eles conseguiram externalizar, através de um outro gênero, uma produção textual, as interpretações dele, e conseguiram articular os seus sentidos. Ok, muito obrigada ao grupo, certo? Parabéns mais uma vez. E agora nós vamos passar ao nosso próximo trabalho, que é um trabalho do PIB de Pedagogia, do Campus 1, intitulado A Vivência do Ensino Remoto sob o Olhar dos Estudantes, da professora e das bolsistas do PIB de Pedagogia, UFPB. Bom dia a todos. Meu nome é Renata Helena, e juntamente com Patrícia e o professor, sob a orientação do professor Joseval e da nossa professora regente supervisora Tamara, nós desenvolvemos, né, esse trabalho intitulado A Vivência do Ensino Remoto sob o Olhar dos Estudantes, da professora e das bolsistas do PIB de Pedagogia UFPB. Então, diante da emergência, né, introduzindo um pouquinho o contexto no qual nós trabalhamos, né, no PIBID dessa vigência, diante da emergência sanitária imposta pela doença do Covid-19, toda a sociedade foi obrigada a adotar medidas de distanciamento social para evitar a disseminação do vírus. Então, as instituições, justamente com os professores, estudantes, toda a comunidade tiveram que rever essas práticas pedagógicas para dar continuidade às aulas. E assim nós adotamos, né, muitas instituições adotaram o ensino remoto como alternativa essencial diante dessa nova condição. Nós sabemos que outras estratégias também tiveram que ser utilizadas pelas escolas, mas aqui a gente vai focar um pouquinho especificamente no ensino remoto. Então, algumas plataformas que foram adotadas, né, por essas escolas foram o Google Meets, o Zoom, o Hangouts e também o WhatsApp, né, por meio da troca, da comunicação e também do envio de atividades.
E aí, nós sabemos que, diante dessa realidade, esse aí seria um cenário ideal, onde todos tivessem a possibilidade, né, de ter acesso, de continuarem estudando nesse ensino remoto. Só que nós sabemos que o nosso país ele é extremamente desigual socioeconomicamente. Então, o ensino remoto ele se tornou muito desafiador, né, para a vivência dos brasileiros, porque muitas pessoas não têm condição de ter o acesso a esses aparelhos tecnológicos, acesso à internet, e o governo também não abarcou a necessidade de todas essas famílias, né, de todas essas crianças, tornando inviável muitas vezes a continuidade, a permanência de alguns estudantes, né, uma considerável quantidade de estudantes nessa modalidade de ensino. Né? Então, foi importante a gente estar ouvindo esses professores, né, as instituições, os próprios estudantes, as suas experiências quanto à vivência no ensino remoto, né? E também, de forma específica aqui no nosso trabalho, a gente ouviu um pouquinho dos estudantes que tiveram acesso, né, que conseguiram continuar estudando remotamente durante esse período de pandemia. E, diante disso, né, o nosso trabalho ele teve como objetivo analisar a experiência de estudantes de uma professora do ensino fundamental 1 de escolas municipais aqui de João Pessoa no período da pandemia. E também de relatar a nossa vivência, um pouquinho da nossa experiência enquanto estagiárias do PIB de Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba. Nossa pesquisa, né, nós realizamos um estudo de caso por meio de uma abordagem qualitativa para analisar um pouquinho dos relatos de experiência dos estudantes do PIB de Pedagogia UFPB, algumas falas da professora da rede pública e também de crianças do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, trazidas em uma entrevista realizada via WhatsApp. Então, como pontos positivos, né, que nós observamos dentro dos relatos dessa professora, dos estudantes, né, e também nosso, as falas elas foram muito reduzidas, né? Nós tivemos um pouco essa limitação. Mas, diante do que nós conseguimos coletar, a professora regente, ela identificou como pontos positivos a facilidade em utilizar multimeios, né, como jogos interativos, né, essa questão dos jogos virtuais foi um recurso que ela utilizou muito e que ela disse que deu muito certo. Além disso, ela também comentou que o ensino remoto proporcionou uma maior flexibilidade no planejamento das atividades. E quanto à experiência dos estudantes, a maioria deles relataram que essa experiência de estudar em casa foi boa, mas com certa limitação, como a gente vai ver no ponto negativo mais à frente. Né? E esses estudantes, apesar de dizerem que a experiência foi boa, né, que inicialmente teve a dificuldade, depois eles conseguiram se adaptar, mas a falta da presença, né, dos colegas, do ensino presencial da professora esteve presente nas falas, como a gente pode observar, do aluno 1 que disse, sim, gostei, mas prefiro mais na escola. E a aluna 2 diz, um pouco, porque eu preferia estar na sala de aula. E nós, enquanto bolsistas, né, o ponto positivo é que, para a gente, a importância da continuação do ensino, né, por meio, diante das dificuldades, foi muito importante para nós podermos continuar estagiando, ter esse contato, né, mesmo que virtualmente com as escolas, com os alunos, ter essa abertura para continuar acompanhando as aulas. E foi um ponto positivo também, porque a gente acabou aprendendo uma nova dinâmica de trabalho, né, uma nova forma de planejar aulas, de conduzir aulas, de ter o contato com os estudantes, de avaliá-los também. Então, isso também foi positivo, né, incentivou a gente a aprender o uso das novas tecnologias também para estar pensando nas oficinas, né? E também teve a questão da receptividade dos nossos alunos. Então, a gente vai ver ali na frente que poucos aderiram, né, diante das dificuldades, mas aqueles que aderiram foram muito receptivos, foram empenhados, né? E eles se envolveram nas atividades que nós propunhamos. Então, como pontos negativos, para a professora regente, ela comenta, né, que alguns desafios foi o baixo quantitativo de postagens, no que diz respeito a justamente a pouca participação de quantitativo de estudantes, né? Nem todos conseguiram acompanhar diariamente as aulas, alguns não continuaram no ensino remoto, então teve todas essas questões, essas dificuldades.
as muitas mensagens também nas horas inadequadas, né? Então, a gente viu que realmente o trabalho adentrou a casa dos professores, né? E muitas vezes eles ficavam ali sem aquele horário específico de trabalho, né? Aquelas mensagens em horas inadequadas, a pouca participação, às vezes, nas videochamadas dos estudantes, e também foi difícil conseguir a participação justamente porque muitas vezes as famílias elas só possuíam um aparelho telefônico celular, né? As crianças, na maioria, não tinham notebook, e aí os pais, durante o dia, estariam trabalhando, e as crianças em casa não tinham acesso a essas aulas remotas, elas teriam que justamente pegar em outros horários que não aquele de estudo, as atividades para repor atrasado, né? Porque naquele horário que elas deveriam estar estudando, os pais estavam trabalhando e elas não conseguiam ter esse acesso. E aí a gente viu que para os estudantes, né, com o passar da pandemia, nós vimos que a pandemia se prolongou muito, então começou as aulas a se tornarem cansativas, passou a ser difícil manter a rotina de atividades, né, desses alunos, e eles também passaram a ter a necessidade dessa condução do professor, né, de uma pessoa realmente que assim, tivesse uma formação, né, uma didática de ensino. Então, na fala do aluno 1 diz, foi um pouquinho difícil, porque eu sinto falta da professora, porque ela explica tudo mais direito. A diferença é que ela ensina as coisas mais direito, ela fala dos assuntos, ela explica tudo. E para nós, enquanto bolsistas, foi justamente essa dificuldade do quantitativo de alunos. Então, a cada oficina, esse número de alunos variava, né? Às vezes, um que participava na oficina não estava presente nas outras, mas, de forma geral, aqueles que podiam e conseguiam participar foram muito receptivos. E aí, quando questionados sobre o que eles mais gostavam nas voltas às aulas presenciais, eles falaram, né? Uma das alunas disseram, foi da minha professora, e também é melhor eu estudar lá, porque aqui é um pouco difícil, nas aulas remotas, mas eu gostei muito de estar lá na escola, né? Então, a gente já teve essa nova experiência, que é o retorno gradual das aulas presenciais. E como conclusão, né, nós vimos que não foi fácil se preparar durante esse período de pandemia. Tiveram que ter muitas adaptações por parte dos professores, dos alunos, das famílias, mas esse fortalecimento do vínculo família-escola foi fundamental na melhoria desse processo de ensino-aprendizagem, na manutenção desses alunos nas escolas, né? Só que a gente viu que o prolongamento das aulas remotas, ela gerou esse cansaço por parte dos estudantes, né? Muitos começaram a não aderir muito frequentemente às aulas, à participação nas atividades, e isso, né, a possibilidade do ensino presencial gerou esse novo estímulo, esse novo vigor na vida dos estudantes. E, ademais, né, a vivência do ensino remoto também proporcionou essa experiência para nós, bolsistas, né? Tanto a gente agora está começando a ter a oportunidade de aplicar as oficinas presencialmente, né? Então, é um novo formato, né? Questão de tempo, contato com os alunos, uma nova experiência, como também nós tivemos, né, essa experiência no contato virtual. E aqui são algumas das fotos, né, das oficinas virtuais que nós preparamos. Então, teve dia de a gente falar sobre figuras geométricas para a turminha do 2º ano, teve gênero do substantivo, a semana do trânsito. Aqui a minha colega Patrícia, né, que fez o trabalho juntamente comigo, né, na época do São João, uma atividade que ela desenvolveu online com as crianças. E é isso. Agradecemos a todos que participaram do PIBID junto conosco. Ok, obrigada pela apresentação, né? Parabéns pela clareza na apresentação, pelo trabalho, né, que vocês fizeram. O trabalho de vocês realmente é muito interessante, porque ele traz essa visão dos pontos positivos e negativos, né? Então, a gente sabe que a gente foi pego de surpresa por esse ensino remoto, e a gente precisa aprender com o que foi bom, né? E usar o que foi bom, mas também ver que tivemos problemas, né? E quais foram esses problemas? Quais foram esses pontos negativos? Eu não vou me prolongar muito, porque a gente já está ultrapassando o tempo da nossa sala, né? Mas eu não tenho perguntas para vocês. Eu realmente gostei muito do trabalho. Parabéns. Parabéns ao grupo, trabalho realmente muito bem apresentado. Parabéns, Renata, você bem
tem uma desenvoltura fantástica aí na apresentação, pontuou tudo bem direitinho para a gente não ter pergunta ali fazer, mas ainda assim eu vou fazer uma motivação aqui para vocês, né? O trabalho de vocês, ele trata-se, né, de um estudo de caso, mas eu acredito que dentro do contexto ele integre, né, uma pesquisa maior, né, tipo uma pesquisação na qual, ao levantar essas questões, vocês vão ressignificar as ações. Então eu entendi um pouco disso, né, que tem um sentido de perceber, eu quero perceber isso para melhorar, para intervir, e isso é fantástico, mas aí eu senti falta, em função dessa minha concepção, né, de que não é um trabalho pontual, estanque, ele vai alimentar o processo da atividade de vocês, aí eu senti falta um pouco do que vai decorrer disso. Então, vocês levantaram os pontos, e agora, o que eu faço com eles? Aí, eu senti a ausência de uma prospecção, o que esses dados revelaram e que ajudam vocês a seguir ressignificando o trabalho. Então, acho interessante que isso pudesse ser colocado dentro do próprio texto ou na fala de vocês, né? Para não ficar apenas o levantamento dos dados, sem uma reflexão do que aquilo implica, né? Dentro do processo de vocês continuando. E a outro ponto que me chamou a atenção foram as ausências, mas não vai fazer, talvez, sentido agora, porque tudo vai voltar presencial, mas, assim, qual foi o papel da busca ativa para vocês conseguirem atrair mais alunos para esses momentos? Isso aí é uma coisa que me chamou a atenção. Vocês tiveram essa preocupação de fazer a busca ativa? Sim, a gente teve essa preocupação, mas, assim, teve certa limitação no sentido de a gente ter esse contato mais próximo, né? De assim, procurar individualmente cada um dos estudantes. Então, a escola, ela ficou mais com, digamos assim, nessa responsabilidade, elas já passaram para a gente, e olha, os alunos que estão ativos são esses daqui, né? São esses que estão conseguindo ter aula, e são esses que estão, assim, tendo acesso através de outras formas, como buscar as aulas, as atividades impressas na escola, né? E aí, dentro das atividades que a gente propunha, era no grupo do WhatsApp. Então, a gente fazia essa postagem e a gente sempre buscava atrair, né? Chamar atenção, estimular os alunos. Então, assim, a nossa busca ativa foi no sentido de estimular sempre muitos alunos e agradecer pelo empenho, pela participação deles, e a gente via o quanto que isso era importante, assim, o quanto que eles anseiavam por esse retorno, né? E que, ao ver uns alunos participando, os outros começavam a se estimular a participarem também, a estarem mais presentes, mandarem áudios para a gente. Então, foi mais nesse sentido, assim. Tá bom, Renata, muito obrigada. E aqui a gente encerra, não é, a primeira rodada da nossa manhã, e eu passo a palavra para o professor Paulo, e já agradeço a todos pela participação e a todos os grupos que apresentaram, estão de parabéns. Professor Paulo. A gente agradece, Bárbara e Arisdélia, pela contribuição, e os alunos